Olá, olá! Vamos entender então o que é que você pode, muito provavelmente, estar fazendo de errado e por isso que o teu processo de emagrecimento não está dando certo. Sou Tati Godoy, sou nutricionista especialista em emagrecimento e comportamento humano. Já ajudei mais de 2.000 mulheres, já são mais de 8.000 toneladas de gordura eliminadas do mundo. Então, quer dizer, são alguns anos de trajetória, alguns anos de experiência e principalmente vivendo a jornada do emagrecimento. Quando o Sou Magra foi lançado, na verdade foi um programa que eu construí para poder resolver a minha necessidade. Como eu mostro para vocês aqui nesta foto, eu, Tati, eu era formada em educação física e eu vivi uma jornada inteira de luta com a balança, o famoso efeito sanfona. Ganhava 5, eliminava 5, ganhava 6, eliminava 6. Chegou um momento que começou a ficar bem desafiador emagrecer, e aí isso não está relacionado com a nossa idade. Hoje eu cuido muito de mulheres acima dos 35 anos, ou seja, mulheres que já estão na menopausa, perdão, mulheres que já estão no climatério e também mulheres que estão na menopausa. Vou mostrar alguns cases de sucesso. E o que eu mais escuto é, Tati, era mais fácil antes quando eu era mais nova. Olha aqui, eu com 26, 27 anos. Era muito mais difícil emagrecer naquela época do que hoje com esse corpo. Então não tem nada a ver com a nossa idade, mas sim com o nosso, os estímulos que nós estamos dando para o nosso metabolismo. Aqui eu estimulava o meu metabolismo de forma totalmente errada e eu vou mostrar para vocês aonde está o erro. E depois que eu passei a entender, esse corpo aqui, com 37 anos hoje, é um corpo, uma máquina de queimar gordura. Então, o que que precisou mudar aqui? Primeiro, precisou mudar a minha relação com a comida. Segundo, eu precisei de mais conhecimento para poder ajustar a minha nutrição à minha necessidade. Acreditem, eu comia muito pouco nessa época. Durante a semana eu comia muito pouco e no final de semana eu comia muito errado. Então, isso fez com que o meu metabolismo fosse aos pouquinhos ali desacelerando, né? E eu vejo muitas mulheres fazendo isso também atualmente. E o que também teve que mudar foi a minha mente. Essa Tati aqui, minha frase que mudou a minha vida foi: meu corpo quer ser magro, mas a minha mente pensa em comida o tempo todo. Ou seja, eu não comia somente para matar minha fome física, mas eu comia para matar várias fomes emocionais. Então, vamos lá. Hoje a proposta do programa é mude sua mente, mude seu corpo e transforme sua realidade para sempre. E o grande primeiro objetivo do programa é aprenda a quebrar a barreira dos 10 quilos em poucas semanas. 10 quilos a menos. Como você estaria com 10 quilos a menos hoje? Quais roupas você poderia usar? Como estaria a sua autoestima, sua saúde? Então, é para lá que a gente vai. Um pouquinho das minhas formações é que eu gosto de mostrar justamente que eu tive que estudar muito. Então, quando eu digo que eu sou especialista, realmente eu sou especialista, não só por conta das minhas especializações, mas por conta de toda a vivência que eu tenho nessa jornada, a vivência dos estudos, mas a vivência prática também, ok? E através disso, alguns cases de sucesso. Mulheres que estão passando pela jornada e que estão tendo suas vidas aí também impactadas pelo Sou Magra. E quando eu mostro esses cases de sucesso, aqui eu gosto realmente de mostrar que emagrecer não é sorte, emagrecer é ciência, e é através da ciência que também nós vamos mudar a sua vida. Tati, o que que eu estou fazendo de errado? Primeiro, a gente precisa conhecer aonde você está. Qual a fase que você se encontra? Primeira fase do processo, a gente chama aqui de fase onde a gente tem que desinflamar o nosso corpo. Tati, como eu sei que eu preciso desinflamar o meu metabolismo? Por alguns sintomas. Por exemplo, gordura na região abdominal. Então, o seu corpo é um corpo mais assim e não assim. Gordura nesta região aqui, que a gente chama de região visceral, lá dentro, região visceral, vísceras, vísceras vêm de órgãos, órgãos que participam ativamente do seu
Metabolismo. Intestino, pâncreas, estômago, baço, fígado, rim. E se tem muita gordura nessa região aqui, significa que tem muita gordura atrapalhando o bom funcionamento destes órgãos. E se esses órgãos estão comprometidos, eles não vão funcionar adequadamente. Pensa no carro. Se o motor do carro não está funcionando corretamente, vai comprometer todo o sistema. Não adianta o volante estar ok, as rodas estarem ok, é, o banco tá ok. Se o motor, que é quem manda no carro, não tiver ok, o carro não vai funcionar adequadamente. E quem fez com que eu me inflamasse? Combustível adulterado. No carro, quando a gente coloca combustível adulterado, ele vai ter problemas. No nosso corpo também tem alguns alimentos que nós chamamos de alimentos inflamatórios. Quais são esses alimentos? A gente vai precisar entender para cada organismo quais alimentos estão inflamando e quais alimentos não estão inflamando, ok? Então, via de regra, primeiro passo é a gente desinflamar. Tati, mas eu primeiro vou desinflamar para depois emagrecer? Não, a gente vai desinflamar emagrecendo. O que muda da fase um para a fase 2 é que na fase 2, como eu já desinflamei, aqueles alimentos que aqui me faziam mal, aqui eles estão liberados, desde que esses alimentos estejam na quantidade certa para o meu corpo. Passei, cheguei a essa fase aqui, a fase 2, ela vai durar até alcançar o meu objetivo. Exemplo, vamos supor que eu comecei esse programa com 80 quilos. E aí foram 5 quilos para eu desinflamar. Só que eu não quero chegar em 75, eu quero chegar em 55 quilos. Pá. Então a fase 2 vai durar até o momento que eu chegar no meu objetivo. Cheguei no meu objetivo. Ah, um detalhe, observe que aqui, ó, manutenção um. Aquilo que eu emagreci na fase um, eu já vou começar a manter aqui na fase 2. Na fase 3, uma fase extremamente importante. Por quê? É aqui onde muita gente erra e acaba vivendo de efeito sanfona. Eu errei muito aqui. É a fase onde a gente chega, emagrece e aqui volta a comer mais do que comia antes. Por quê? Porque passou por programas extremamente restritivos, que não mudou a mente. Então, acabou, agora eu já sei o que eu tenho que fazer, não preciso mais cuidar, posso comer o que eu quiser. Na fase 3, gente, a gente tem mais liberdade, sim. Vai aumentar a nossa quantidade de calorias, vai aumentar a nossa quantidade de carboidrato, mas não dá para vacilar. A gente tem que continuar cuidando. Por quê? Cada quilo que a gente eliminou, nós precisamos manter isso por aproximadamente 10 dias. Perdão, 10 dias. Então, se eu emagreci aqui, ó, dentro desse processo, 5 quilos, depois mais 25 quilos. Então, 25 quilos são 250 dias que eu tenho que me monitorar. Eu preciso seguir as regras aqui da fase 3, que é a fase de manutenção. Passei esses 250 dias, opa, agora eu venho para a fase 4. A fase 4 é a tão famosa fase da liberdade. Aqui eu já sei o que eu tenho que fazer, eu já mudei minha mente. Aqui as minhas células eram células que estocavam gordura. Aqui são células que o quê? Queimam gordura, que o meu corpo é uma máquina de queimar gordura. Aqui o meu ralo estava entupido, todas as minhas células estavam doentes, meu corpo estava inflamado. Aqui não, eu desinflamei. Aqui eu aprendi a comer, aqui eu mudei minha mente, eu mudei minha relação com a comida. Então, gente, eu preciso passar por essas 4 fases se de fato eu quero ter um emagrecimento sustentável para o resto da minha vida. Maravilha! E como é que a gente vai fazer isso? Primeiro ponto, eu escuto muitas pessoas falando assim pra mim, Tati, mas eu sei o que eu tenho que fazer. Saber o que a gente tem que fazer, a gente sabe. E eu pergunto, tal, dentro da faculdade de nutrição, dentro do universo da nutrição, a gente aprende que existe uma quantidade certa de carboidrato, de gordura e de proteína. E que quando a gente chega nessas quantidades, a somatória dos três vai dar um X de calorias. Então me diz, se você sabe o que você tem que fazer para emagrecer, o que você tem que comer desses três aqui? Quantas calorias você precisa comer para estar em zona de emagrecimento?
Tati, não sei. Então, para de dizer que você sabe o que você tem que fazer para emagrecer. Você não sabe. Ah, mas eu já fui em todas as nutricionistas. Ok. Quem sabia era elas. Você tinha um roteiro, mas você não dominava a ciência do emagrecimento. E aí, se você foi na nutricionista e você estava pesando 70 quilos e agora você está pesando 75 quilos, esses valores aqui serão diferentes. Por quê? Porque esses valores levam em consideração o seu peso atual. Se você não pesa mais a mesma coisa, isso aqui vai alterar. E se altera, se você tem 75 hoje e está seguindo um cardápio de 70, você não vai emagrecer. Olha que interessante isso, gente. Se você começou lá com 70 e hoje você está com 80, vai funcionar menos ainda. Ah, Tati, mas eu já como saudável. Comer com qualidade significa que você vai fazer com que o seu corpo funcione em alta performance. Seria a mesma coisa que dizer que você está abastecendo o seu carro com combustível top, top, premium, gasolina premium. Legal. Mas adianta eu abastecer o, o meu carro? Adianta eu abastecer o meu carro falando assim, não, eu tô na cidade A e eu quero ir para a cidade B e eu preciso de 400 quilômetros. E vou colocar 1 litro de gasolina. E aí o seu carro performa 1 litro com 10 quilômetros com 1 litro. Não vai adiantar, né? Então, a quantidade vai determinar se você vai emagrecer, se você vai manter e se você vai engordar, se você vai ganhar peso. Qualidade é muito importante, principalmente para a gente, ó, desinflamar o nosso corpo. Agora, ela não é o único ponto que a gente tem que trabalhar. Olha que interessante esse exemplo. A pessoa vira para mim e fala assim: eu tirei o pão. Tá, você substituiu por quê? Um pão, um pãozinho francês de 50 gramas, tem aproximadamente 25 gramas de carboidrato, que significa 100 calorias, aproximadamente, tá? Aí a pessoa fala: eu tô comendo tapioca. Quanto de tapioca você está comendo? Daí ela vai lá e pesa e ela tá comendo 80 gramas de tapioca. 80 gramas de tapioca tem 60 gramas de carboidrato. Tem 240 calorias. Ou seja, se essa pessoa substituiu errado os demais alimentos, na somatória das calorias, olha que interessante isso. A Tati, quem é a Tati? Sou eu. A Tati precisa por dia para estar em zona de emagrecimento de 1.400 a 1.700 calorias. Então, se essas substituições que eu fiz ficarem acima de 1.700 calorias, o pãozinho que eu como, a tapioca que eu como, a fruta que eu como, o iogurte que eu tomo, o leite que eu tomo, o queijo que eu como, o arroz que eu como, a somatória desses alimentos, todos têm calorias. Se a somatória desses alimentos ficarem acima de 1.700 calorias para mim, o que que vai acontecer comigo? Muitos vão dizer, você vai engordar. Não, gente, depois da zona de emagrecimento vem a zona de manutenção. Então, a minha zona de manutenção vai de 1.700 a 1.900 calorias. Olha que interessante, ó, é para cá que eu vou. Quando eu estiver na fase 3. Ó, que maravilha. Essas calorias que vão aumentar aqui, elas sofrem influência, sim, da atividade física. Quanto mais exercício eu faço, mais eu vou poder comer na fase de manutenção. Aqui eu dei um básico exemplo de que minha fase de manutenção iria de 1.700 a 1.900 calorias. Então, se a somatória das minhas calorias aqui estiverem em 1.800 calorias, as substituições que eu fiz, não estarei em zona de emagrecimento, eu estarei em zona de manutenção. Se eu comer mais do que 1.900, aí sim, eu estarei em zona de ganho de peso. Então não é só substituir os alimentos, comer mais saudável. Eu preciso garantir que eu estarei aqui, na zona de emagrecimento.
Outro problema, que era o que acontecia comigo. Eu comia abaixo de 1.400 calorias durante a semana. E aí eu achava que eu ia emagrecer mais rápido. Chegava na sexta-feira, pesava e eu não tinha emagrecido. Por quê, gente? Quando eu faço esse cálculo enquanto nutricionista, isso aqui a gente chama de metabolismo básico. Metabolismo basal, básico, é o mínimo que a gente precisa para manter os nossos órgãos vitais funcionando. São as calorias que a gente precisa manter para comer para manter cérebro e coração funcionando. Pô, mas tem caloria no meu abdômen, tem gordura no meu abdômen. Gordura não é caloria estocada? Sim, só que são calorias. Guarda isso na sua mente. Gordura localizada é calorias vazias. Pobre. Ou seja, não tem micronutriente nenhum. Para fazer cérebro e coração funcionar, eu preciso de vitaminas. Vitamina A, vitamina K, vitamina B12, vitamina B6, preciso de ômega 3, ômega 6, etc. E eu não encontro isso na gordura localizada, eu encontro isso nessas calorias aqui. Por isso que eu tenho que comer com qualidade. Ó, como uma coisa vai fazendo conexão com a outra. E aí eu comia menos do que isso, achando que eu ia emagrecer mais rápido. Não, gente, eu vou manter o meu peso. Meu corpo vai falar assim: meu Deus, tá faltando. A Tati não tá mandando calorias suficientes para fazer com que os nossos órgãos vitais funcionem. Então vamos desacelerar esse metabolismo. Vamos fazer esse metabolismo funcionar mais lentamente. Aí, vez ou outra, eu fazia essa besteira aqui. Nossa, eu acho que eu ainda tô comendo muito. E eu vou comer menos. Fazia lá as dietas mega hipocalóricas, comia menos ainda, e eu ia pesar e eu tinha ganhado peso. Caramba, contrassenso total. Por quê? Aqui eu estava entrando em estado de desnutrição. Então, o corpo mandava, o cérebro mandava uma informação para a tireoide é a glândula do metabolismo, falando assim: tireoide desacelera, funciona o mais lento que você precisa, e a gente dá um nome para isso: hipotireoidismo. Então, a maioria das pessoas que têm hipotireoidismo são pessoas que fazem dietas de poucas calorias. Observe. Se você está comendo muito pouco no seu dia a dia, perceba que a sua tireoide vai começar a desacelerar. Olha que perigoso isso. E aí eu passava a semana aqui, final de semana, como eu não tinha tido resultado, batia o quê? Tristeza, né? Putz, passei fome, passei vontade. Então, final de semana eu vou comer o que eu quiser. E aí, final de semana eu vinha pra cá. Aí batia a deprê. Ai, não devia ter feito isso. Durante a semana eu vinha pra cá. E eu demorei muito para entender o porquê que não estava dando certo. É porque eu não estava aqui. Emagrecer não é sorte, emagrecer é ciência. Existem cálculos matemáticos para isso. Existe uma quantidade mínima de carboidrato, gordura e proteína. Se Deus criou o carboidrato, a gordura e a proteína, é porque tem necessidade, tem função. Então, a somatória desses mínimos vai gerar um mínimo de calorias. A somatória dos máximos vai gerar um máximo de calorias. E se eu quero emagrecer com saúde, com qualidade de vida, eu tenho que ficar aqui. E aí eu te pergunto, qual a quantidade mínima e máxima de carboidratos que você deve comer? Qual a quantidade mínima e máxima de gorduras que você deve comer? E qual a quantidade mínima e máxima de proteínas que você deve comer para estar em zona de emagrecimento? O que que você precisa fazer para desinflamar o teu corpo e para acelerar o teu metabolismo? O que que você precisa fazer depois para continuar emagrecendo? Porque você vai começar a emagrecer, seu corpo vai acostumar e aí a gente tem que enganar ele e assim ele vai. Depois, cheguei no meu objetivo. Como que eu faço para manter tudo que eu eliminei, para que eu pare de viver de efeito sanfona? Se você não tem essas respostas, pare de dizer que você sabe o que você tem que fazer para emagrecer, porque você não sabe.
Novamente, emagrecimento não é sorte, emagrecimento é ciência. E eu, como especialista em emagrecimento, é tudo isso que eu vou te ensinar nas minhas mentorias. Não só te ensinar como você vai comer, mas também te ensinar como trabalhar a tua mente. Porque se você não está conseguindo ser uma pessoa disciplinada, uma pessoa focada, uma pessoa organizada, uma pessoa planejada, os aplicativos, entre aspas, que instalaram na sua mente são aplicativos que não estão sendo funcionais para você, que não estão te ajudando nesse objetivo. Então a gente precisa desinstalar esses aplicativos e instalar aplicativos que vão transformar o seu software mental em uma mente magra. Faz sentido isso para você? Então, se você assistiu esse vídeo, se tudo que eu falei fez sentido para você, manda uma mensagem para mim. Como especialista e como uma pessoa, principalmente que viveu a jornada, vou adorar conversar com você, adorar entender a sua história, adorar entender o que que você aprendeu com tudo isso que eu falei. E a gente pode marcar um horário para conversar para que eu possa te explicar, com base no que você me passar, das tuas informações, porque o programa tem que encaixar na tua vida, tem que encaixar tanto nas suas necessidades, no seu objetivo, quanto na sua condição financeira, quanto nas tuas preferências alimentares. Emagrecer pode ser muito mais simples, muito mais prazeroso do que você imagina quando você tem conhecimento. Você quer ter liberdade? Você precisa ter conhecimento. Eu estou aqui para poder te ajudar em tudo aquilo que você precisar. E mais do que te instruir, é caminhar com você. Vou estar lado a lado com você diariamente, ajustando os teus passos, te dando feedbacks positivos do tipo, continua, você está no caminho certo, e aplaudindo cada uma das tuas conquistas dentro dessa jornada de transformação. Então vem comigo, vem para o Sou Magra, que eu garanto que você vai adorar tudo que você vai aprender aqui e a nova pessoa que você vai se transformar.